Nonato não acreditava em fantasmas ou assombração, mas o que ele viveu na Casa 27, no interior da Paraíba, fez até o chão que ele pisava parecer mentiroso. Ele achou que estava apenas alugando uma casa. Só não sabia que morava com alguém que já estava morto. Veja essa história até o final e já inscreva-se. Nonato era um jovem marceneiro, criado em Campina Grande. Trabalhador, sozinho desde que a mãe morreu e com uma vontade de recomeçar a vida. Viu o anúncio da Casa 27 num cartaz pregado na porta de uma oficina. Era perfeita. Quintal amplo, lugar silencioso, aluguel barato demais para o padrão da região. O dono parecia mais ansioso que ele. Pode mudar hoje se quiser, leve só o necessário. Chegou no mesmo dia, levando apenas as ferramentas, um colchão, um rádio velho e a fé de que, agora, as coisas iam melhorar. A casa era simples, com paredes de cal desbotada, janelas de madeira e um corredor comprido que levava até um banheiro com espelho grande, antigo, emoldurado com entalhes feitos à mão. No fim do dia, Nonato se olhou no espelho pela primeira vez e sentiu um arrepio. No canto inferior direito, um papel amarelado colado com fita. Achou que fosse algum lembrete antigo, mas ao puxar, leu a frase: "Você chegou tarde, eu já estava aqui." Ele sorriu desconcertado. Pensou que fosse brincadeira do antigo morador. Mas o papel estava úmido, a tinta fresca, como se tivesse sido escrita na hora. Rasgou o bilhete e seguiu a noite. Mas a casa parecia mais gelada que antes. No silêncio, o som de passos no telhado. Rangidos lentos. Respirações imaginadas. No segundo dia, outro bilhete. A cadeira da varanda não era sua. Nonato travou. A cadeira realmente não era dele. Estava no quintal. Ele a encontrou e a restaurou. Como alguém sabia? Ele trancou a casa. Verificou janelas, portas. Nenhum sinal de arrombamento. Ninguém mais tinha cópia da chave. No terceiro dia. A luz do corredor me incomoda. Apague. E no quarto dia. Não entre no quarto do fundo. Ele é meu. Era como se a casa estivesse viva. E alguém ou alguma coisa estivesse morando ali com ele. Não só observando, mas se incomodando com seus hábitos. A tinta dos bilhetes continuava fresca. Como se tivesse sido escrita segundos antes dele entrar. Mas ninguém jamais foi visto por ali. Foi na 7ª noite que tudo mudou. Nonato acordou com o coração acelerado. A casa parecia respirar com ele. O banheiro estava com a luz acesa. Ele nunca deixava acesa. Lá, no espelho, um novo bilhete. Mas, diferente dos outros, esse não trazia um aviso. Trazia uma pergunta. E dessa vez usava seu nome. Nonato, por que você ainda não foi embora? Agora ele sabia que aquilo era pessoal, que não era só sobre a casa, era sobre ele. Desde a noite em que encontrou o bilhete com seu nome no espelho, Nonato não teve mais sossego. O silêncio da Casa 27 era perturbador, e os bilhetes se tornaram frequentes, cada vez mais íntimos, como se quem os escrevesse e soubesse de tudo sobre ele. Desconfiado da própria sanidade, Nonato resolveu pedir ajuda a Francisco, um amigo de infância, homem simples e calado, que vivia por perto. Francisco foi até a casa no fim da tarde, carregando uma sacola com pão e refrigerante quente. Ouviu tudo com atenção e soltou um comentário que ficou na cabeça de Nonato. Se for gente viva, tu pega no flagra. Mas se for coisa de morto, não mexe não. Para provar que não estava inventando, Nonato colou uma folha em branco no espelho e trancou a casa toda. Francisco dormiu na rede da sala, mas no meio da madrugada, Nonato acordou com um barulho seco vindo do banheiro. Quando acendeu a luz, a folha estava escrita, mas dessa vez era um desenho. O rosto de algo que lembrava uma pessoa, mas deformado, com olhos vazios. E abaixo, uma frase. Francisco não devia estar aqui. Desesperado, Nonato correu até a sala. Francisco havia sumido. A porta da frente estava aberta, o refrigerante caído no chão.
Gritou por ele no quintal, mas só encontrou vento e o som dos galhos secos. Francisco apareceu apenas na manhã seguinte. Estava pálido, sujo, sem chinelos. Disse que sentiu como se alguém estivesse sentado no peito dele durante a noite. Ao abrir os olhos, viu uma mulher sem rosto parada ao lado da rede. Ela não tinha boca nem olho, só um buraco no lugar da cara. "Tu viu ela?" perguntou Nonato. "Não vi nada. Ela me viu e disse que aqui não era para mim, que agora era sua vez." Francisco foi embora naquele mesmo dia e nunca mais voltou. Mudou de cidade e Nonato ficou completamente sozinho. A partir daquela noite, os bilhetes aumentaram. Não estavam apenas no espelho, mas no guarda-roupa, debaixo do travesseiro, até dentro dos sapatos. Um deles dizia: "Você está mais perto do que imagina." Outro, ainda mais inquietante: "O que eu quero já foi seu um dia." As mensagens começaram a mexer com a mente de Nonato. Será que aquilo era um aviso, um pedido ou uma ameaça? O tempo todo ele se perguntava: quem ou o que estava tentando se comunicar com ele e por quê? A rotina de Nonato virou um tormento. Já não dormia direito, falava sozinho e evitava olhar no espelho. Sempre que esquecia, lá estava um novo bilhete. Como se algo ou alguém o observasse de perto. Demais. Numa madrugada abafada, após ouvir arranhões vindos de dentro da parede, Nonato resolveu encarar o que até então fingia não perceber. Pegou um martelo e começou a bater no reboco do banheiro, bem atrás do espelho. A parede cedeu fácil, e o que havia ali era um compartimento secreto, uma espécie de vão. Entre as paredes, dentro, uma caixa de madeira antiga, envernizada, com as iniciais CM gravadas. Ao abrir a caixa, o cheiro de mofo e velharia tomou o ambiente. Mas o conteúdo era perturbador. Uma boneca antiga de pano, um colar com uma medalhinha de São Miguel e dezenas de bilhetes, todos escritos com a mesma letra dos que vinham aparecendo. Mas o mais estranho era um caderno velho, quase destruído, com a capa rasgada. Era um diário. Ali, Nonato descobriu algo que fez suas mãos tremerem. O diário pertencia a uma menina chamada Clarice, que morava na casa com os pais nos anos 80. Os últimos registros falam de dor, medo e solidão. A menina dizia que conversava com o espelho porque a mãe tinha morrido. O pai vivia ausente e ninguém mais a via. Mas uma frase repetida em várias páginas ecoou na mente de Nonato: "Se eu sumir, vou deixar bilhetes. Eles vão me achar." Clarice nunca foi achada. Os vizinhos achavam que a família tinha viajado e desaparecido. Mas agora Nonato sabia. Ela estava ali o tempo todo. Talvez ainda estivesse. Ele tentou sair de casa, trancou tudo e correu pela estrada de terra, mas quanto mais andava, mais a paisagem se repetia. Era como se estivesse preso em um círculo invisível, até que voltou, sem saber como, para a frente da casa 27. No espelho, mais uma mensagem: "Agora você sabe." No chão da sala, um novo bilhete, escrito com tinta fresca. Você abriu o que devia continuar fechado. Naquela noite, Nonato sentiu que a casa respirava. O chão estalava, as paredes sussurravam. Ele deitou com a luz acesa e o crucifixo que Francisco deixou em cima da geladeira amarrado ao pulso. E então, às 3:03 da manhã, a luz apagou e o espelho se iluminou sozinho. A imagem refletida não era a dele, era de uma criança, com os olhos vazios e a boca costurada. Nonato gritou, mas o som não saiu. Ele tentou correr, mas as pernas não obedeciam. No espelho, a criança apontava para ele. E então surgiu um último bilhete, como escrito no próprio vidro com sangue. É sua vez de escrever. Naquela madrugada, Nonato desapareceu por 3 dias. A única coisa que encontraram na casa 27 foi um espelho quebrado, com cacos espalhados, como se alguém tivesse sido arremessado contra ele. E no chão, um bilhete escrito com a mesma letra,
de todos os outros. Francisco, me perdoe. Eu abri. Francisco, preocupado com o sumiço do amigo, voltou à casa mesmo contra sua vontade. Bateu na porta. Chamou. Nada. Mas a porta estava destrancada. Lá dentro, o cheiro de tinta e mofo parecia mais forte. As paredes estavam cobertas com frases escritas à mão, como se alguém tivesse enlouquecido. Todas diziam a mesma coisa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Francisco quase caiu ao tropeçar num objeto no chão. Era o crucifixo que ele mesmo havia deixado para Nonato. Estava partido ao meio. Assustado, ele decidiu sair. Mas, ao olhar para o banheiro, viu a luz do espelho acesa. E então, percebeu. Havia alguém no reflexo. Não era ele. Era Nonato. Pálido, os olhos fundos e vazios, com os lábios tremendo como se tentasse falar. E então, no vidro do espelho, surgiu uma frase, como se estivesse sendo escrita ali mesmo. Ela não quer ficar. Sozinha. Francisco correu. Saiu da casa tropeçando, sem olhar para trás. Voltou ao vilarejo, contou tudo à polícia, mas ninguém acreditou. Disseram que Nonato apenas fugiu, que estava perturbado, que a casa não passava de superstição. Mas Francisco sabia. A casa queria alguém. E agora tinha. Alguns meses depois, um novo inquilino se mudou para a casa 27. Um rapaz chamado Diogo. Nunca tinha ouvido falar do que acontecera ali. Achou o aluguel barato demais, mas aceitou. Na primeira noite, Diogo sentiu algo estranho no banheiro. Ao sair do banho, viu um papel grudado no espelho, com uma letra firme, recém-escrita. Se você achou este bilhete é porque ela deixou. Mesma noite, Francisco recebeu um envelope em casa, sem remetente. Dentro apenas uma folha, escrita com a letra de Nonato. Eu ainda estou aqui. Não é um lugar. É ela. Desde então, a Casa 27 virou uma lenda. Ninguém consegue ficar mais de 2 noites seguidas ali. Sempre aparece um bilhete. E nunca com a letra da pessoa que está morando. Alguns dizem que Clarice nunca morreu. Outros que ela ficou presa num espelho que não devia ter sido pendurado ali. Se você gostou dessa história, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui a gente conta as histórias que ninguém mais tem coragem de contar.